Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Artistas e técnicos ligados ao circo se reúnem com representantes da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. Onde é que tem terreno para montar circo? Então a obrigação do circense, do dono de circo, é trazer essa demanda, essa parte do terreno, para a gente passar para o pessoal da cultura da Prefeitura, para a gente fazer um mapeamento e aí sim, a gente saber aonde vai montar o circo, a Prefeitura sabe onde tem um circo montado. Comércio prevê crescimento das vendas a poucos dias da Páscoa. E na comunidade da Muzema, os bombeiros continuam em busca de moradores desaparecidos no desabamento de 2 prédios. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando da reunião do Sindicato dos Artistas em Espetáculos de Diversão com representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Cultura. Em discussão, a elaboração de uma lei para que os donos de circo consigam um alvará anual para a instalação das arenas circenses. Cerca de 40 circos estão em atividade hoje no estado. 30 são pequenos e 10 médios. Mas há vários parados à espera de um alvará, que hoje leva pelo menos 30 dias para sair. Tem muitos terrenos, muitas praças para se montar o circo, mas a dificuldade é burocrática. A parte que tem que passar pelo bombeiro, conseguir o alvará com a prefeitura, é um monte de documentos que demora mais de 30 dias. Para acabar com o problema, os artistas de circo querem uma lei que garanta um alvará anual de funcionamento. Há 3 anos, eles vêm se reunindo e preparando um projeto que vai ser entregue à Câmara dos Vereadores. Desta vez, o tema foi o mapeamento da cidade para saber onde os circos podem ser instalados. Onde é que tem terreno para montar circo? Então a obrigação do circense, do dono de circo, é trazer essa demanda, essa parte do terreno, para a gente passar para o pessoal da cultura da Prefeitura, para a gente fazer um mapeamento e aí sim, a gente saber aonde vai montar o circo, a Prefeitura sabe onde tem um circo montado, o Estado sabe onde tem um circo montado e esse é o nosso trabalho. O representante da Secretaria Estadual de Cultura disse que existem muitos locais como anfiteatros abandonados ou ociosos. Aqui na capital nós temos todos os teatros que nós podemos utilizar também como edital. Nós temos também a parte das varandas, como a Casa França Brasil, ela pode ser utilizada como espaço de circo também. Ele pode estar fazendo um pouquinho, a gente pode utilizar a Sala Cecília Meirelles, a frente da Sala Cecília Meirelles. Acho que pode ter muitos espaços, de acordo com o que o artista precisa, nós vamos atendê-los e começar a entender o que eles precisam. Os artistas também querem que a Praça 11 volte a receber circos nacionais, o que não acontece, segundo eles, há 5 décadas. A Secretaria Municipal de Cultura disse que vai analisar a reivindicação. Vou levar para a secretária decidir. Eu não sei, porque eu não sei como é que está essa situação dos circos e tal, mas eu acredito que sim. Sempre foi um território de circo lá. Eu acho bacana a proposta ser feita para a secretaria. Outra boa notícia é a possibilidade de fomento para o circo, isto é, patrocínio para os espetáculos. Do âmbito estadual, a verba viria de uma nova lei do ICMS, o Imposto por Circulação de Mercadoria e Serviços. Eu vou circular por todo o estado, pelas 10 regiões, nós vamos fazer uma cartilha para levar para cada artista, explicar para ele de cada local o que ele pode fazer, como ele pode trazer o patrocinador para ter a sua isenção. O artista em si, ele é o grande beneficiado por isso. Você precisa de dinheiro para fazer um espetáculo, você precisa de espaço para fazer espetáculo. Então, o governo e a prefeitura têm que ajudar nisso. Lei aprovada na Câmara do Rio obriga hospitais a oferecer classes hospitalares para alunos internados. Projeto de lei cria política de psicologia escolar na rede municipal de ensino. Proposta em análise impede empresas de aplicar questionários ou fazer exames toxicológicos em candidatos a uma vaga de emprego. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao advogado e assessor do prefeito Marcelo Crivella, Milton Barros Filho.
E a gente continua falando sobre o Legislativo Carioca. Confira agora a agenda das atividades na Câmara do Rio, previstas para esta semana. Terça-feira, dia 16 de abril, reunião da Frente Parlamentar em prol da democratização, aprimoramento e transparência da gestão do Fundeb e em prol da fiscalização do processo de manutenção da infraestrutura das escolas municipais carioca e da conclusão da climatização integral de seus espaços. Também na terça-feira, dia 16 de abril, audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar desrespeito ao sistema de regulação do CISREG, ofertas de serviços públicos, visando atender as igrejas evangélicas e a agilização de tramitação de projetos de isenção de IPTU para os templos religiosos evangélicos, onde será realizada a oitiva do coordenador do IPTU. Também na terça-feira, 16 de abril, reunião do Fórum de Catadores. Quarta-feira, dia 17 de abril, reunião do Grupo de Trabalho para discutir o projeto de lei que institui o Marco Civil do histórico Carnaval de Rua da cidade do Rio de Janeiro. Também na quarta, dia 17, debate com os alunos da Associação AMAR, Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes. E na quarta-feira, também, dia 17 de abril, reunião em prol do fortalecimento e aprimoramento das políticas públicas de defesa dos direitos dos animais. Também na quarta-feira, dia 17 de abril, audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, bem como apurar as responsabilidades do poder público na prevenção, mitigação dos efeitos e atendimento aos atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos. A audiência terá a presença de Suzana Ribeiro, professora da COP, UFRJ, presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E também terá a presença de Sérgio Luiz Dias Portela, pesquisador da Fiocruz, assessor da presidência da Fiocruz e membro do grupo de pesquisa do Centro de Estudos e Pesquisas de Desastres em Saúde. E também, quarta-feira, dia 17 de abril, audiência para investigar e apurar denúncias de utilização da máquina pública, em especial da Conlurb, que podem ser tipificadas como crime de responsabilidade e infração político-administrativa. E você vai ver no próximo bloco. Bombeiros seguem as buscas por pessoas desaparecidas no desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Há poucos dias da Páscoa, o comércio do Rio de Janeiro aposta no crescimento das vendas. Para falar sobre a expectativa da FEComércio, eu recebi aqui no estúdio o economista João Gomes. João, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar perguntando qual é a expectativa de venda para a Páscoa desse ano. A expectativa surpreendeu e é positiva, né? Com o ticket médio, né, por pessoa, dada a informação que a gente colheu na pesquisa em torno de R$100, a gente estima que quase R$1 bilhão seja injetado só nesse período de Páscoa aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, João, de acordo com uma pesquisa de vocês, um pouco mais de 76% da população deseja presentear alguém nessa Páscoa. Vocês têm percebido que esse número tem aumentado, tem diminuído? É um percentual bastante significativo. É uma surpresa positiva, mas ela vem
em linha com o que a gente tem observado com alguns números mais recentes para a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. O dado é sobre o Estado, né, quase em torno de 3/4 da população diz que vai presentear, é um percentual positivo, isso aliando com o ticket médio fica um volume significativo. E a gente não tem comparativo com o ano passado, porque essa é a primeira informação que a gente colheu, foi agora em 2019. Então não tem esse comparativo, mas pelo montante, pelo percentual, foi muito expressivo. Então a gente fez uma comparação com outros dados oficiais para ver se ali estava fazendo sentido. Para o Estado de Janeiro, a gente não tem alguns dados ali, mas a gente olhou volume de vendas, do serviço para a região metropolitana do Rio e os dados conversam. Então, aparentemente, esse início de ano foi um ano de expectativas bastante elevadas para o consumidor fluminense e isso se refletiu na pesquisa para Páscoa. Agora, mesmo com esse bom resultado, os ovos de Páscoa, eles deixaram de ser os protagonistas. As pessoas estão procurando, geralmente, João, uma outra opção, né, para presentear mais barata. Não é isso? Vocês têm observado isso também? A evolução de preço ela foi razoavelmente significativa, mas, no geral, né, você está num período de desaceleração dos preços, né, em relação a anos anteriores. Em relação ao ano passado, uma certa aceleração, mas um nível de equilíbrio razoável que dá uma condição de previsibilidade na renda do consumidor, de uma maneira geral. Então, não acho que tenha sido muito por aí, não, até porque o percentual dos ovos ele também foi surpreendentemente significativo, mas como você falou, não foram os protagonistas. E aí tem alternativas, tem as barras de chocolate, tem os bombons, etc. Ninguém vai deixar de comer chocolate na Páscoa. O produto mais procurado qual é? Bombons ali encabeçando e com barra de chocolate. Aí o percentual razoavelmente alto também, os ovos de Páscoa, ali disputando as primeiras colocações, né? Mas também pelo preço, alguns aí que, pelo volume, né, que disseram que vão comprar algum item na Páscoa, né, optaram pelos que são mais em conta. Agora, você falou inicialmente que a expectativa de venda é de 1 bilhão. Você sabe me dizer, num ranking, a Páscoa está em que lugar com relação a vendas do comércio durante o ano inteiro? Eu digo com relação a Natal... Sim. Olha, é uma comparação que tem que ter suas ressalvas, né, porque a Páscoa é localizada, né? Você tem um setor ali específico, né? Embora você tenha alguns itens ali fora e tal, mas o Natal mais amplo, né? Ali é muito próximo Dia das Mães, e aí depois fica naquele setorial ali de Dia dos Namorados, Pais, Páscoa, vamos dizer que seria esse segundo escalão depois ali de um primeiro Mães próximo ali do Natal. Hoje está muito distribuído, né? O consumidor está bem seletivo e nesses que são mais específicos não teria como a gente mensurar em relação aos dois maiores, que são Natal e Mães. Agora, você teria alguma dica, João, para as pessoas que querem comprar? Muito eu tenho ouvido falar de preço, né? E tem aquelas considerações que falam assim, não, deixa no dia, deixa para depois. Mesmo porque as filas se tornam enormes, né? Pois é, mas imagina você chegando em casa com ovo de Páscoa depois da Páscoa para o seu filho, né? Ou então aqueles que não estão tão inteirinhos, então, assim, são dicas que eu acho que não são tão razoáveis assim. O que a gente sempre fala é a pesquisa, né? Então o mercado é competitivo, então você tem ovo de Páscoa aqui e acolá. Eu acho que gastar um pouquinho de sola de sapato não vai fazer mal a ninguém, vai deixar a criançada feliz. João, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Nessa segunda-feira, depois de uma semana em estágio de crise, o Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção. As chuvas da última semana provocaram a morte de 10 pessoas. E na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio, continua o trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros nos escombros de 2 prédios que desabaram. Ao menos 13 pessoas estão desaparecidas. Os bombeiros permitiram que moradores de alguns imóveis interditados entrassem em casa para retirar pertences e outros objetos. Pelo menos 11 pessoas morreram em consequência do desabamento de 2 prédios. A Delegacia da Barra da Tijuca investiga o caso. Uma solenidade movimentou o plenário da Câmara do Rio nessa segunda-feira. A solenidade foi presidida pelo vereador Luiz Carlos Ramos Filho. O parlamentar homenageou o advogado Manuel Ronaldo de Azevedo com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. O que me levou a escolher,
o nosso amigo, querido doutor Azevedo, são os inúmeros trabalhos feitos pela nossa justiça, né, pela promotoria do Estado do Rio de Janeiro, e eu me sinto muito orgulhoso em oferecer, né, através do nosso mandato, representando a população da cidade do Rio de Janeiro, poder homenagear o advogado, o doutor Manuel Azevedo. Quero agradecer, excelentíssimo vereador, pela homenagem. Não sei nem se sou merecedor, mas fiquei imensamente feliz, ainda mais vindo de Vossa Excelência, que é um exemplo, né, na legislatura carioca. Conheço o seu trabalho, sei que o senhor não mede esforços pelo povo e para o povo, principalmente da Zona Oeste. Fico muito agradecido e muito honrado de ter ganho essa medalha, principalmente de Vossa Excelência. Participaram da cerimônia o desembargador José Antônio Ferreira de Carvalho, o promotor de justiça Jorge Magno Vidal Reis, o procurador-geral da OAB Alfredo Hilário e o vice-presidente da 20ª sessão da OAB, Sidney Barroso. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.